Olá, meu nome é Leonardo, sou aluno do P4 de Farmácia e irei falar sobre o sarampo. O sarampo é uma doença viral extremamente grave que pode até mesmo levar à morte. A forma de prevenção desta doença é a vacinação. O sarampo é uma doença causada por um vírus que pode se transmitir de uma pessoa para outra por meio de secreções eliminadas quando o doente fala ou tosse. Por exemplo, essa doença pode desencadear complicações graves e, portanto, é fundamental a vacinação do sarampo, sendo esta a única forma de prevenção. Os agentes causadores do sarampo. O sarampo, como dito, é uma doença causada por um vírus. Nesse caso, trata-se de um vírus de RNA que pertence ao gênero mobilivírus, da Paramyxoviridae viridae. O ser humano é o único reservatório conhecido desse vírus. A transmissão do sarampo. O sarampo é uma doença que é transmitida por meio do contato com secreção contendo um vírus, que é limitada pelo doente ao falar ou tossir, ou mesmo respirar. O modo de transmissão dessa doença favorece o contágio. Sintomas do sarampo. O sarampo é responsável por desencadear uma série de manifestos clínicas, sendo seu período de incubação cerca de 10 dias. Os sintomas mais tradicionais do sarampo são febre alta, tosse, coriza, dores de cabeça, conjuntivite e manchas vermelhas no corpo. Os sintomas do sarampo são divididos, segundo o Ministério da Saúde, em 3 períodos. O primeiro período é o período de infecção, quando surgem os principais sintomas da doença, como febre, tosse, coriza, conjuntivite e sensibilidade à luz. Esse período dura aproximadamente 7 dias, sendo que do segundo ao 4º dia inicia-se surgimento de manchas pelo corpo. Um ponto importante a ser destacado é a necessidade de alertar caso observe-se a presença de febre por mais de 3 dias após o surgimento de manchas no corpo, podendo ser isso um sinal de complicações. O terceiro período é a remissão, quando, como o nome indica, ocorre uma redução dos sintomas da doença. As erupções na pele escurecem, em algumas pessoas observa-se a presença de descamação fina. E por último, o terceiro período, que é o período toxêmico, quando se observa um comprometimento da resistência do organismo humano, sendo favorecido a superfície viral ou bacteriana. Complicações do sarampo. O sarampo é uma doença grave capaz de evoluir para complicações que podem até mesmo levar à morte. Dentre essas complicações podemos citar a pneumonia e a encefalite. Vale destacar que essas podem também deixar sequelas como surdez, redução da capacidade mental e cegueira, e retardo do crescimento. Não podemos esquecermos de que a doença pode matar tanto adultos quanto crianças, sendo essa uma das principais causas da mortabilidade entre crianças menores de 5 anos. Tratamento do sarampo. O sarampo é uma doença que não possui um tratamento específico, ou seja, não há medicamentos que visam curá-los. Os medicamentos utilizados no pacientes como a doenças visam apenas controlar os sintomas ou tratar uma complicação. Vale destacar que, apesar de não haver medicamento específico, a Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças que apresentam a doença recebam doses de vitamina A. Essa administração possui como princípio objetivo evitar que quadros graves desenvolvam-se nelas. A prevenção ao sarampo. O sarampo é uma doença que pode ser prevenida por meio da vacina. No caso do sarampo, a única forma de prevenção é a vacina. Atualmente é recomendado que a criança tome uma dose de vacina tríplice viral aos 12 meses de idade e uma dose de vacina tetraviral aos 15 meses de idade. É importante destacar que algumas pessoas não podem receber a vacina contra o sarampo. As pessoas que apresentam, por exemplo, um caso suspeito de sarampo não devem vacinar-se. O mesmo vale para as mulheres grávidas, crianças com idades menores que 6 meses e pessoas imunocomprometidas.